Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e vou falar um pouquinho para vocês hoje aqui, né, sobre a disciplina Eletricidade Básica, tá? Essa aula de hoje é uma aula de apresentação da disciplina, tá? Então a ideia é alinhar as expectativas, né, gente? Apresentar um pouquinho do conteúdo que nós veremos nessa disciplina, que é ofertada no curso técnico, né, no curso de eletromecânica do Instituto Federal da Bahia, IFBA, campus de Paulo Afonso. Tá legal? Vamos lá. Bom, eu vou passar para vocês aqui, gente, o sumário, tá? A ideia aqui do conteúdo desse curso de eletricidade básica, tá? Então, nós teremos basicamente 3 unidades, tá? Sendo a primeira delas a unidade que vai tratar de eletrostática, tá? A segunda unidade vai falar sobre eletrodinâmica, né? Nós vamos trabalhar conteúdos relacionados à eletrodinâmica. E na terceira unidade, conteúdos então relacionados a eletromagnetismo. E é muito importante já dar uma parada aqui, né, para de uma forma muito macro entender do que nós estamos falando, tá? Vejam que nas 3 unidades, né, o conteúdo aí começa com a palavra eletro e depois tem o segundo termo aí, né, da palavra. Então, eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Tá? O que é isso? Bom, gente, a eletrostática, tá, ela é o campo, a área da física que vai estudar o comportamento de cargas elétricas, tá, de maneira estática, ou seja, sem movimento, né, as cargas sem movimento, as cargas sem estarem se movimentando, tá? Cargas paradas, vamos chamar assim, né? Só para entender. Fenômenos relacionados a cargas estacionárias. A gente vai falar bem sobre isso, talvez fique mais claro mais para frente. Mas só para diferenciar. Então, eletrostática, cargas paradas, entre aspas. Unidade 2, eletrodinâmica, cargas em movimento, tá? Então, quando a gente fala em dinâmica, você pensa logo na dinâmica, em movimento. Então, na unidade 2, nós vamos trabalhar essa área da física e da eletricidade que estuda as cargas elétricas em movimento. Tá? Assim, na primeira unidade a gente vai falar de eletrostática, cargas paradas, entre aspas, né? Cargas estáticas. Na segunda unidade nós vamos tratar das cargas em movimento, tá? E os fenômenos que aparecem com esse movimento. E aí na unidade 3, perdão pessoal, nós entramos no conteúdo de eletromagnetismo, tá? Que aí é justamente uma interação entre eletricidade e magnetismo, tá? Bom, expandindo aqui um pouco, né, o conteúdo da unidade 1, então para começar a disciplina nós vamos falar sobre cargas elétricas. O que são cargas elétricas? Como quantificar essas cargas, tá? Depois vamos falar sobre campo elétrico e, por fim, fechando a unidade 1, potencial elétrico. Então são 3 conteúdos aí, todos eles envolvidos, né, inseridos nessa primeira unidade que é eletrostática, tá? Na segunda unidade, pessoal, já dentro da eletrodinâmica, né, então o primeiro capítulo, né, o capítulo 4, vai ser o estudo de corrente elétrica e resistores, tá? Então aí a gente começa a entender, né, talvez alguns de vocês já tenham estudado, né, assim, a corrente elétrica, a carga em movimento, né? A corrente elétrica nada mais é do que a carga em movimento. E esse movimento de corrente pode ser tanto no sentido único, né, a gente vai ter a corrente contínua, quanto de forma alternada. Então nós temos a corrente alternada. E o resistor aparece aí como um componente, né, um elemento de controle dessa corrente, né? E a gente vai ter alguns elementos aí: tensão, corrente e resistência, tá? No capítulo 5 nós falamos sobre associação de resistores, tá? No capítulo 6, aí sim, já conhecendo, né, as possíveis associações de resistores em série ou em paralelo, a gente fala de circuitos elétricos, circuitos que são possíveis, né, de serem montados
de acordo com essas associações de resistores, tá? E fechando a unidade 2, a gente tem aí o estudo de capacitores, tá? Bom, na terceira unidade, pessoal, nós vamos falar sobre eletromagnetismo. Então, o primeiro assunto é o campo magnético e a sua influência sobre as cargas elétricas. Vocês vão ver que há uma interação muito forte e direta, né, entre campo magnético e campo elétrico. Campo elétrico gera campo magnético gera campo elétrico, e assim, né, a gente tem como esse é o princípio de básico, né, de funcionamento de motores elétricos, transformadores, tá? Então a gente vai dar uma passeada por esse universo aí do eletromagnetismo, tá? Então vamos falar depois, né, sobre a origem do campo magnético. No capítulo 10, vou ficar na frente aqui, né? Deixa eu desligar a câmera aqui rapidinho, gente, daqui a pouco eu volto. Então, ó, no capítulo 10 vamos falar sobre força magnética em correntes elétricas, tá? E, por fim, capítulo 11, indução eletromagnética. Esses capítulos 10 e 11, esses sim são exatamente a força magnética, né? Você tem o princípio do motor, e no capítulo 11, indução eletromagnética, o princípio do gerador, tá? Então são assuntos bem interessantes que, assim, claro, tá, gente, nós não temos como aprofundar, né, demais, assim, não tem como se aprofundar nesses conhecimentos. Há pouco tempo, e a ideia aqui é dar uma visão geral, né, sobre esses princípios básicos da eletricidade, tá? É isso, né? Na aula de hoje a intenção era apenas apresentar os conteúdos, né? Eu já falo sempre que nas aulas síncronas, né, infelizmente nem todo mundo pode participar, seja por um problema de conexão à internet, seja por outra questão qualquer. Então, mesmo que seja algo muito simples, né, fica aí gravado para vocês assistirem a qualquer momento esse nosso plano, né, da disciplina Eletricidade Básica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí uma excelente caminhada comigo nessa disciplina de Eletricidade Básica. Ok? Até a próxima, pessoal. Um abraço.